E aí, moçada, gente querida, povo de Deus, mais um dia para estudarmos a lição da Escola Sabatina. E essa semana, neste dia 1º de abril, que muitos consideram o dia da mentira, nós estamos começando falando sobre a verdade que é Jesus, a verdade que liberta. E olha só, na carta de Pedro, como em qualquer outro trecho da Bíblia, nós precisamos considerar o seguinte: contexto. A palavra-chave é esta: contexto. Por que, pastor, contexto é importante? Se liga, porque um texto estudado fora do seu contexto vira pretexto para você falar a bobagem que você quiser. A gente não pode dar este vacilo, estudar um texto fora do seu contexto. E na carta de Pedro não é diferente. Você vai estudar o conteúdo da mensagem de Pedro dentro do contexto no qual Pedro estava inserido, as pessoas que seriam objetos de sua carta. Qual era o contexto dessas pessoas? Assim, certamente, uma luz se acende e compreendemos melhor a mensagem, o conteúdo desta mensagem. E veja bem, por que é importante considerar o contexto? Te explico de um modo muito simples. A gente não pode estudar a Bíblia desse jeito aqui. Senhor, me revela a sua vontade agora, o que o Senhor deseja, por favor. Aí tu fecha os olhos e põe o dedão. E Judas, saindo, foi se enforcar. Oh, meu Deus, o Senhor quer que eu me enforque também diante da minha dificuldade? Por favor, me confirma para ver se é isso mesmo. Opa, o que tende a fazer, faze-o depressa. É assim que a gente estuda a Bíblia? Não. Ou que diríamos então, como aquele indivíduo que falou, vamos ver o que Deus tem para nos revelar nesta hora. Aí ele abre assim espontaneamente e na página em branco, entre o livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e o livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, não há nada escrito, Deus não tem nada para nos dizer, vamos embora para nossa casa. É assim que a gente estuda a Bíblia? Óbvio que não. Nós apanhamos o texto dentro do seu contexto. E nesta semana, esta carta de Pedro será estudada assim como todas as outras vezes quando nós estudamos a Bíblia. Olharemos para a mensagem do Pedro dentro do contexto. Que situação que o povo estava enfrentando? E agora eu te digo o seguinte, pegando esse gancho: considerar contexto. Colocando na nossa vida prática, nos nossos relacionamentos, você tem considerado o contexto com que você lida com as pessoas? Por exemplo, nós sempre pegamos uma pessoa em um momento, julgamos essa pessoa por este momento, sem considerar o contexto no qual esta pessoa está inserida, o momento que ele está atravessando. Ei, você sabe por que essa pessoa está zangada? Você sabe por que ele está triste? Ah, fulano é sempre assim. Mas por que ele é sempre assim? Qual é o contexto? Por que determinadas pessoas se comportam e a gente não considera este comportamento sob a perspectiva do contexto que ele atravessa? Talvez isso facilitaria a nossa compreensão, a aceitação da nossa parte para com esta pessoa e a facilitação tremenda para que possamos construir relacionamentos mais sólidos, tenhamos mais facilidade de perdoar e entender as pessoas. Ei, Deus está entendendo neste momento o contexto que você está atravessando. Deus compreende você perfeitamente. Estudar a Bíblia é texto dentro do contexto. Entender pessoas são pessoas também dentro do seu contexto. Deus tem uma capacidade maravilhosa de fazer isso e nós louvamos o nome dele por conta disso e por isso te convido a orar. Deus querido, obrigado por compreender perfeitamente o contexto que nós estamos inseridos. Um mundo de pecado, de degradação, com muitas provações e ataques do maligno. E obrigado porque entendes tanto o nosso contexto que o Senhor enviou o teu Filho a esse mundo para nos proporcionar a salvação deste contexto que nós estamos vivendo. Abençoa-nos, ajuda-nos a observar a tua palavra sob essa perspectiva de conhecimento e de estudo, texto dentro de contexto para sermos coerentes e ajuda-nos a tratar e entender as pessoas também, considerando o contexto em que elas vivem, assim como o Senhor considera o contexto que nós estamos inseridos. Nas tuas mãos nos colocamos com confiança e o fazemos em nome de Jesus.